eu acho que a gente chegou no fim de um ano, que é um ano que, de uma forma ou de outra, acho que todos sentimos que era um ano de provocações no bom sentido. Um ano de tirar as coisas debaixo do tapete, de esvaziar as gavetas, de dar espaço para o que importa. E a gente sabe que quando a gente esvazia a gaveta, a gente vai dar de cara com o que a gente não necessariamente quer ver, mas se a gente cuida daquilo com carinho, não volta para o fundo da gaveta mais, começa a fazer parte do que a gente é. Um ano onde a gente enfrentou desafios que talvez viessem de outras existências, com pessoas que sempre nos compuseram, como é o seu caso na minha vida, ou nas minhas vidas. Um ano onde a gente se aproximou de quem precisava e até deu espaço para algumas outras pessoas que em algum momento a gente vai se reconectar. E a gente sai desse ano tão divertido para entrar em um ano que em absolutamente tudo que eu pude ler até agora, me concentrar e pensar, a gente entra num ano com o verbo que você mais ama nessa vida, meu irmão, que é um ano de ação. A gente sai do ano de preparação, então a gente tira o prepara do verbo e deixa só o ação. Preparamos muito para um ano de 2025 de total ação, de total execução. E nesse momento onde naturalmente o mundo fica mais sensível, no sentido das pessoas revisitarem um pouco os planos, revisitarem um pouco o que foi feito, o que precisa ser feito. Eu acho que inevitavelmente as pessoas às vezes não traduzem, mas o que elas estão fazendo no fundo é entendendo profundamente o broto do amor que está pulsando no peito. Aquela emoção que a gente sente no abraço fraterno de um Natal, para quem vive o Natal, aquela emoção que a gente sente na virada do ano que está para chegar, onde a gente vibra o fim e o começo, a gente chega no momento de colocar um pouquinho mais de água no broto do amor, principalmente porque a gente repensa. Rebeca, nossa irmã querida, soltou o Salve os Ventos e o Movimento, porque para quem é conectado com as religiões de matriz africana, a gente sabe que está entrando no ano de Ansan, ano da rainha dos ventos, das tempestades e da força, de ação, né? Com uma pitada de Xangô, né? De justiça, mas a justiça pura, a justiça sem julgamento, que é a mais bonita que existe, né? Grande desafio. E aí, meu irmão, olha só o que eu tenho na minha mão. Ah, rapaz, você comprou essa maravilha, essa pérola. Satish Kumar, Ó, sim. Satish Kumar, e ele botou uma frase do Khalil Gibran que eu vou Cara. ler e eu quero que você comente, por quê? Você sabe bem que eu e você tivemos alguns pensamentos esse ano sobre dinheiro, sobre a importância do dinheiro, sobre a capacidade do dinheiro de tomar conta da gente se a gente não tomar conta dele, aquela história que tão dita. E a frase do Khalil Gibran que o Satish botou nesse livro, num capítulo que chama Uma Economia do Amor, ele diz o seguinte: o dinheiro é como o amor. Ele mata lenta e dolorosamente aquele que o retém para si mesmo e preenche de vida aquele que o compartilha com seus companheiros. Por favor, meu irmão. Para mim é muito bonito te escutar falar de amor e dinheiro, porque eu sei que não tem hipocrisia na sua fala. Olha, hoje eu estava aqui na beira de um rio, no pé de uma cachoeira, com a senhora minha esposa e eterna companheira Jaque Moura, minhas filhas, e um grande amigo irmão, que talvez vocês já se conheçam de outras, mas se conhecerão nessa, Tony Paixão.
E nós falávamos um pouco sobre isso, eu conversei com o Tony sobre isso, de que você tocou no assunto do dinheiro e o assunto sobre o que fazer com ele, né? O meu pensamento, você conhece, ele é muito claro, nada aqui é nosso, né? Nada é nosso. A gente está aqui passando, cruzando. E tudo que a gente olha o entorno, assim, hoje lá na beira dessa cachoeira ali, essa água corrente, desse movimento, como a nossa amiga irmã Rebeca falou, com muito vento e muito movimento. Inclusive fomos abençoados por uma chuva maravilhosa, inclusive, que caiu na hora, assim, dando mais magia ainda para o momento. O dinheiro, a cachoeira, a casa, as boinas, os óculos, as redes sociais. Se tudo que nós pudermos perceber e viver e cruzar por nós não nos apegarmos como nosso, mas entendermos que isso está a serviço de uma causa muito maior, onde eu, Ciane, me sinto apenas um fio condutor no meio de tudo isso, como você sabe, como você também, quando escreve suas poesias, quando a gente talvez dá uma palestra, quando a gente usa o nosso tempo aqui, quando a gente está na casa de oração, quando a gente constrói um projeto de um filme ou de uma novela, quando eu escrevo um livro, quando eu faço uma peça de teatro, quando eu dirijo uma série que eu estava viajando agora com uma equipe maravilhosa, quando eu faço pipoca, tudo está a serviço. E olhar a água, né? Ontem nós também estávamos ali, beira a água, o rio, a água, né? Tem um movimento natural, tem um fluxo, assim como a nossa vida, assim como o dinheiro. E o dinheiro tem um fluxo disso, assim, de grande abundância, de grande multiplicação, para que de alguma maneira a gente possa, assim como o amor, que é um fluxo gigantesco que chega a, a doer de bom, se não for para servir, para compartilhar, para multiplicar, para equalizar um pouco, não tem sentido, né? O dinheiro é uma coisa, é uma benção. Ele é uma moeda que existe na Terra, né? Desde que os escambos, enfim, o alimento, as casas, mais uma vez, os amigos, os irmãos. Sempre que a gente fala de amor ou quando a gente está, enfim, troca mensagens, eu e tu, que a gente troca algumas, né, durante os dias, né? Quando eu estou em algum trabalho ou lendo alguma coisa, isso me bate assim. Não, nada que eu fizer faz sentido se eu não tiver apenas permitindo a passagem das coisas por mim, sabendo que aquilo ali não é meu, porque nós não somos donos de nada, inclusive do dinheiro, assim como donos do amor, nós não somos donos, né? Estamos passando, sabe? Passando, talvez cuidando, é, dando um direcionamento para dinheiro, dando um direcionamento, uma onda, né, de amor, dando um direcionamento para todas as maravilhas, todas as coisas boas, né, que existem e coexistem à nossa volta, né? Assim como escolher, você escolheu estar num lugar agora que possivelmente, não sei se você já esteve aí, se é a primeira vez, mas você se permitiu estar num lugar que nesse momento para ti faz muito sentido. E me veio o sentido, né, essa palavra, sentido por isso. Talvez porque, talvez se eu não sentir, não faz sentido. Tu estar aí é porque algo te faz sentir. Então, quando eu olho para qualquer recurso material, quando eu olho para qualquer projeto, quando eu olho para a dimensão do que existe à nossa volta de amor, quando eu olho para minha família, para as minhas filhas, se não existe magia em tudo isso, se não existe sentido, né?
se isso não me tocar de forma diferente, para quê, né? Essa é a pergunta. Para que você está aí? Para que nós estamos aqui dialogando? Para que usando o nosso tempo? Para que estamos encerrando o ano para entrar num lindo 2025, que é um 2025 sim de ação, como tu bem disseste. O amor é uma ação, não é uma coisa idealizada. Ele foi sim idealizado por muito, muito tempo como a perfeição. É como uma relação, né? Como a gente se conheceu, eu e você se reencontrou, se reconectou aqui, através de um grande amigo nosso, irmão, que só fez um elo, fez um link para que tudo isso que vem acontecendo através de nós, que a gente talvez não consegue nem dimensionar, eu sei disso e tu também, a gente não consegue dimensionar o que cruza pela gente e o que isso reverbera e o quanto isso reverbera e ainda vai reverberar no mundo. Mas a gente sabe que, assim como tu vem há uns dias dizendo, meu irmão, vamos, meu irmão, eu estava em viagem e a gente fica, não, vai. A gente, a gente de alguma maneira age e faz com que isso aconteça, porque a gente sabe que isso tudo é muito maior do que nós, né? O Ceane, o Bruno, o dinheiro, o amor, tudo necessita da nossa ação e talvez uma ação que faça sentido e acho que o maior sentido é puxar um pouco desses fios, né? De amor, de magia, de leveza, de tudo que é mais mágico e existe no mundo e está o tempo inteiro na nossa volta. E por isso que é tão legal esse momento que a gente escolheu hoje para fechar, digamos assim, uma última conversa de 2024, porque como eu estava falando no início, por natureza, nem todos conseguiram estar próximos, talvez, próximos daqueles que eles queriam estar, pais de filhos, marido de esposa, às vezes tem alguém que está viajando, enfim, N coisas acontecem, né? Mas, de certa forma, o coração das pessoas está querendo estar pertinho, está querendo estar perto dos seus, da sua essência, da seu, enfim, e dá vontade de ficar assim o ano inteiro, né? Colado naquilo que faz sentido. E por que não, né? Uma provocação. Por que não, né? Acho que já que é o ano do Eu, ação, vamos agir com essa intenção, né? Enfim, passo a bola para ti, porque tu sabe que eu falo pouco. não, eu gosto de ficar te escutando, você sabe que eu nunca te interrompo, eu só preciso criar o hábito de colocar um caderninho do lado enquanto você estiver falando, porque eu vou criando bullets de pensamentos, né? Bom, eu tenho um comentário só porque, na verdade, eu queria falar de 4 pontos do que você me disse, que são pontos breves e que eu não sei se eu vou lembrar dos 4 quando eu estiver discorrendo o segundo, mas vamos lá, que esse é o desafio. O primeiro, que eu achei a imagem do Tony Paixão muito provocadora para nós dois, porque a hora que você estava falando da cachoeira e que você comentou que não sabe se nessa vida ainda vamos nos conhecer fisicamente, eu tenho convicção que sim. Na verdade, não tenho nenhuma dúvida que sim. E a imagem, porque eu estava exatamente na hora entendendo se a minha internet estava funcionando, então eu fui ver as pessoas que estavam presentes na live. E ele é a última fotinha que estava na minha lista. Eu olhei e falei assim, rapaz do céu, é isso, assim, né? É uma figura é uma luz que parece que reflete diferente. Que bom que você está com ele, que bom que vocês estão nessa possibilidade de se conectarem e trocarem profundamente num lugar com certeza muito bonito, porque eu sei que os lugares que te atraem, que te fazem chegar, são lugares que com toda certeza sobrepõem qualquer elo que a gente costuma ter com lugares que são ditos. Você vai pelo coração e você chega nesses lugares. Eu sei bem como funciona aí para você. Segunda coisa, eu queria te comentar, quando você está falando da sua família, dessa coisa de chegar nesse fim de ano, que bom que temos a oportunidade de passar perto das famílias. Eu, depois de 15 anos, você tá por aí, tá, né? Só para ter certeza. Tá. Tô, Você às deu vezes dá uma picadinha. uma parada. Vamos lá. Depois de 15 anos
da passagem, do falecimento da minha avó, que você sabe bem que foi a pessoa mais importante que eu tive na vida, eu nunca mais tinha passado o Natal na minha cidade natal. E esse ano eu passei. Eu chamei minha mãe e falei, vamos para Varginha e vamos passar com meus tios. Foi muito especial, foi um negócio de reconexão mesmo. E eu saí andando por Varginha a pé, passando por todos os lugares que me fizeram enquanto criança crescendo, né? Pelas praças, pelos monumentos, pelas casas que já não existem mais. Hoje tem um prédio no lugar, mas eu parei em frente e eu consegui enxergar a casa com detalhes. Assim. Foi muito impactante isso. E eu, quando você me fala, a sua fala foi muito interessante, perguntando se é a primeira vez que eu estou onde eu estou agora e que a gente tem essa escolha. O que eu acho que aconteceu no ano de 2024, com nós dois eu tenho absoluta convicção, mas eu acho que com muita gente, principalmente as pessoas que entenderam o impacto da pandemia, que não jogaram embaixo do tapete esse impacto. Esse foi um ano em que eu tomei a decisão de viver de novo dentro de mim. Só que a decisão, ela não é assim, agora eu vou viver dentro de mim, pula para dentro e fica. Você precisa reaprender o mapa que a gente, aos meus 43, talvez eu tenha perdido há 30 anos, o caminho simples, que era só passar por um corredor. A cada ano que eu fui distanciando de mim mesmo, isso foi virando um mapa complexo. E esse ano eu decidi trilhar esse mapa com toda a energia e com todo o amor para eu conseguir voltar para um lugar que é só meu, que sou eu. Sei que isso passou com você com muita intensidade, muita intensidade. Eu te parabenizo como meu irmão, que eu tanto amo. Eu te parabenizo pela coragem de ter mergulhado tão fundo nesse mapa que você começou antes de mim a trilhar de volta. Mas eu sei que esse foi o ano em que, com a ajuda da sua família, você conseguiu botar um gás, botar umas asinhas de menino maluquinho no pé e conseguiu voar de volta para casa, como a Jaque, minha irmã amada, acabou de falar. E para terminar meus comentários, o Tony já falou que com certeza nos encontraremos, então pronto. Se eu tenho certeza e ele tem também, acabou. Já não tem, não existe mais dúvida nesse negócio. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu tava, eu não lembro mais qual a razão que eu estava trocando um áudio com a Jaque, minha irmã. E não lembro a razão mesmo. Era qualquer coisa que a gente estava falando, talvez a gente estivesse falando das nossas aulas, alguma coisa assim. E aí ela me mandou um áudio muito bonito, um áudio muito reflexivo, como sempre, né? Já que também decidiu não viver no raso há muito tempo, isso faz com que a gente, cada áudio enviado, ou cada mensagem enviada seja carregada de muita emoção. E esse áudio devia ter 2 minutos, porém, que já estava muito bonito. Mas nos 10 últimos segundos aconteceu uma coisa que eu fiquei muito emocionado e eu me senti muito em casa. Que uma menininha chamada Súria, com uma vozinha que eu não estava acostumado a ouvir, porque quando a gente, convivendo fisicamente, a fala ainda estava em formação, eu escuto lá no fundo um, oi, tio Bruno! Saudade! Cara, assim, eu tive esse carinho da Inaê, que já tinha a fala desenvolvida, que eu amo, você sabe o quanto eu amo essa menina. E eu sei o quanto é recíproco, porque esse carinho é muito fofo, né? E a Súria eu sabia pelo olhar, sabia pelo pezinho, de ficar soprando o pé dela, isso eu sabia. Agora, ter escutado esse áudio no fundo, esse oi tio Bruno, cara, foi um dos meus principais presentes de Natal. Eu queria que você soubesse disso. Vou pegar o gancho dos pezinhos. Você falou delas, né? E acho que essa soma dessas pequenas coisas do sopro nos pés, óbvio que as crianças elas trazem uma magia, uma
eu não canso de falar, obviamente, o como eu sou presenteado pela vida por vários motivos, e inclusive por elas, porque elas são um resgate meu pessoal de olhar para pureza, para leveza, para beleza, para simplicidade, para esse retorno para casa, para, enfim, elas naturalmente me convidam, né, todo dia a eu me revisitar. Então, estar perto de criança é um presente, assim. É engraçado que desde a da Inaê, quando a Inaê nasceu, né, e no início muitas pessoas vinham me falar assim, e aí, tá conseguindo dormir? E aí, tá fácil? E aí, não sei o quê. Só que todas as falas, às vezes, que vinham, carregavam uma certa, quase uma tensão ou preocupação do tipo, tu tá precisando de ajuda, né? Tá precisando de ajuda, tu é pai de primeira viagem, né? Como é que tá? Só que desde lá, que vão se fazer 7 anos agora, dia 7 de janeiro que ela nasceu, e até muito antes do nascimento, quando eu soube que ela viria, né? Que a Jaque me falou, e Inaê, depois a Súria, e esses últimos 7 anos que a gente tem vivido, convivido e aprendido ao lado delas, da Inaê e depois a Súria, eu só consigo ver magia, beleza e aprendizado e tudo isso que eu estou falando aqui de como é bom, enfim, ter criança por perto. Eu acho que quem tem, por isso que eu digo que eu me sinto um privilegiado de poder conviver com elas, porque é muito bom, muito. Acho que minha sogra está aqui ouvindo, minha sogra Vânia, toda a família que está na rede aqui, meu sogro Luiz, meu sogro Gentil, minha sogra Eliana, mas principalmente minha sogra Vânia e o Luiz, que eles ficam mais próximos de nós durante o ano, e ela às vezes quer dormir na casa da vovó, quer ir, eu fico, deixa crescer mais um pouco, porque eu sou um pai que eu quero aproveitar até a última ponta. Eu não me. Como é que eu vou me cansar da beleza e da magia que é uma criança, ou melhor, duas crianças? Não tem como, é inexplicável. Quer dizer, todo esse meu discurso aqui, porque tu falaste do pezinho e nós já podemos conviver juntos, né? Com elas, com as gurias por aí, quando a Súria era menorzinha, começamos ainda era só Inaê, depois Súria, enfim. E, e acho que essas crianças complementam o que a gente está aqui discorrendo, que é o amor, que são os desafios carregados de aprendizado, que, que são os reencontros para coisas que a gente não consegue dimensionar. Por mais que eu fale aqui, jamais eu vou conseguir expressar o que é pegar nos braços e botar na cama para dormir. E por que, né, falar sobre tudo isso? Porque essas crianças, esse momento de final de ano, tá aqui diante de uma pessoa que é você, que eu admiro tanto, que eu ando como eu ando, né? Nu, com a alma livre e leve, sem máscara, sem, sem pré-ocupação de nada, apenas, apenas buscando ouvir o que está sendo dito e transmitir o que talvez nesse momento precisa ser compartilhado. Que bom que tu tá aí, que bom que tu voltou para esse lugar. Acho que ontem, né, a gente estava também por aqui, nesse lugar mágico, e a gente estava olhando para as raízes, né, de uma árvore, assim. É uma raiz gigantesca, linda, que abraça uma pedra, assim. E falávamos também sobre isso, da importância desse retorno, né, para as raízes, dessa reconexão. Eu tive agora há pouco no sul, pude revisitar meus pais,
revisitar também a cultura. Lá eu fui filmar lá e registrar um pouco da tradição, dos valores, dos legados que as famílias vão deixando e vão passando umas para as outras, né, do que realmente é importante, né? Falamos aqui em dinheiro, que é importante, falamos aqui em tantas coisas, mas a importância de tudo que vem antes, que são essas raízes, assim como esse lugar que tu fostes aí, assim como essas casas que você passou e não são mais casas, viraram prédios, mas a tua memória sobre aquilo ali e o que ficou para ti, ou o que alguém conseguiu plantar em ti, e hoje de alguma forma tu está remexendo para compartilhar com o mundo, é isso. Talvez que para o Ciane, eu sei que para minha amiga e irmã Polly, que está aí, faz sentido, que é a gente não se perder da nossa essência, né? Por isso, falando dos nossos lugares, eu gosto de usar na minha vida uma, uma das minhas filosofias é aquela: se eu não sei da onde eu vim, jamais eu vou saber para onde eu vou. Eu gosto de revisitar as minhas raízes, de, enfim, falar com meus pais, ouvi-los sobre as suas histórias, sobre as suas dores, sobre os seus amores, sobre as suas questões. Faço umas perguntas às vezes que eles nem sabem responder. Respondem umas, outras não, deixa para depois, mas justamente para resgatar esse lugar assim de falei das minhas filhas, falei das raízes, falei dos meus pais, para falar de amor, para falar desse encontro e talvez de um desejo de como eu vejo, vou te dizer como eu vejo o mundo. É engraçado, né, que às vezes, claro que muitas coisas acontecem, né, coisas boas e outras nem tão boas aos nossos olhos, mas que são coisas que precisam acontecer, porque tudo é perfeito, né? Nada é, enfim, mas eu só, de alguma maneira, eu tenho uma coisa comigo que tu sabe bem, meu irmão, que eu só consigo ver o mundo pelas lentes do amor, da beleza, pelas lentes das crianças, pelas lentes da arte, pelas lentes das tuas palavras na poesia, pelas lentes dos pais. Eu sei que tem muitos filhos que não têm boas relações com os pais, muitos pais que não têm relação boa com o filho ou o marido, enfim. Mas talvez mais uma oportunidade, mais um empurrão da vida para a gente estar aqui discutindo e trazendo, né, algumas palavras aqui para quem por aqui cruza com a gente. É justamente para a gente revisitar talvez esse lugar, né, revisitar as nossas varginhas da vida, nosso Rio Grande do Sul, revisitar as águas, as cachoeiras, as crianças que nós fomos, né? Para que a gente possa chegar sempre em nós, que a gente sempre vai chegar em nós, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente expressa de alguma maneira, seja através de uma poesia tua, meu irmão, de uma cena minha que eu acabo dirigindo, é para expressar algo que de alguma maneira está em nós. Né? A gente não faz nada diferente do que aquilo que está em nós, né? Por favor. Sem dúvida. Claudinha, outra amiga muito querida, que escreveu aqui que raras as vezes que as pessoas se reconectam com memórias afetivas, e isso é muito importante para superarmos muitas coisas. Eu não tenho dúvida, eu me reconecto com as memórias afetivas com muita frequência, inclusive luto para ser não só um ser saudosista, né? Eu tento viver muito presente também. Então. Mas tenho essa tendência saudosista, acho que temos, né? Temos. Porque quando a gente mergulha no amor, é natural que a gente mergulhe na construção. E a construção é saudosista, né? A construção está no passado e a nossa sorte é que o tempo não é linear, né? Ó, minha tia acabou de falar, em Varginha vai ter sempre um colo para você. Muito obrigado, tia, eu te amo. Ah, E falando ainda dessa coisa da reconexão e da memória afetiva, eu já te falei uma vez, né, meu irmão, mas falando aqui agora em voz alta e bom tom, eu comecei minha vida em Varginha,
Você sabe que depois fui jogar vôlei, morei num monte de lugares e tal, mas antes de começar a jogar vôlei, eu me mudei para uma cidade que eu amo muito, que é Carmo do Rio Claro, onde meu pai foi transferido e a gente foi para lá, que foi essa minha transição da pré-adolescência, e como eles ficaram lá muito tempo, eu acabei passando a adolescência do Bruno amadurecendo sozinho, jogando vôlei, morando sozinho, mas sempre voltando de férias para Carmo do Rio Claro, onde ali existe a Serra da Tormenta, uma serra, a coisa mais linda, e minha primeira poesia eu escrevi lá, aos 12 anos, que está no meu primeiro livro. E eu lembro que eu escrevi essa poesia olhando da janela do meu quarto, eu avistava a Serra da Tormenta. Realmente é uma cidade pequena, linda, e que tem a serra, né, em qualquer ponto da cidade, você olha, você vê a serra, que tem uma igrejinha lá em cima, um caminho para subir, e lá de cima você enxerga a represa de Furnas inteira, a coisa mais linda do mundo. E era incrível, porque anoitecia, eu olhava pela janela, tinha a Serra da Tormenta, e ao lado esquerdo, uma estrela. E aí eu decidi que aquela estrela era minha. Eu tomei a decisão, se ela aparece ali todo dia, agora é minha, né? E eu escrevi sobre essa estrela e ali eu, obviamente, você sabe bem que eu sempre falo que eu sou aprendiz de poeta, né? Até a Cris da Fleet me chama a atenção. Você para de falar que você é aprendiz de poeta. Você vai descredibilizar a Fleet. E aí, cara, eu peguei ainda no livro do Satish uma frase do Platão que eu vou te falar uma coisa. Ele, frase curtinha, Platão, né, que fala sobre macrocosmo, microcosmo, que traz para a gente essa conexão com o que a gente chama de plano espiritual, que traz de forma filosófica as capacidades do ser humano que vão tão além do que o nosso cérebro, quando está muito enrustido, não consegue enxergar. E o Platão, no capítulo que o Satish chamou de localismo, ele fala: com o toque do amor, todos se tornam poetas. E aquela estrela do lado da Serra da Tormenta foi um toque de amor, porque eu lembro que eu tinha medo. Eu era um pré-adolescente tomando uma decisão se ia morar sozinho ou não para jogar vôlei. Eu estava naquele conflito, como é que eu vou sair de casa novo desse jeito e tal. E quanto mais eu pensava nisso, mais aquela estrela ficava gigante na minha cabeça. Eu nem sei se fisicamente ela estava brilhando tanto, mas capaz que estava. Mas uma coisa, ela me tocou com amor. E ali nasceu o poeta. E o poeta, agora, esse ano de 2024, com o incentivo gigante do meu irmão Oceane, da minha irmã Jaque, da Polly, e de alguns outros nossos irmãos que sabemos bem, em 2024, o que me deu força para trilhar o mapa de volta a mim mesmo foi a poesia. Foi o poeta que nasceu do amor da estrela, que brilhava cada dia mais forte para me dar coragem para viver o meu mundo. E eu queria muito convidar todos que passam por essa live, que estão aqui agora com a gente nesse momento, ou que vão assistir depois, que a gente sabe que é um monte de gente que fica mandando mensagem para a gente, fofa, Amém. sempre umas coisas muito bonitas. É verdade. Eu queria convidar todos para, se der, se sentir no peito que chegou a hora. Oi? Oi, travou. Senti no peito que chegou a hora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se senti no peito que chegou a hora e aqui para mim parou. Não sei para vocês. Travou. Ô, meu irmão, ô de casa. Ixi, caiu. Uh, gente, isso parece uma novela. Sabe novela que entra no comercial? Se sentir no peito que chegou a hora, tum, comercial. O Bruno travou, meu irmão. Volta, volta aqui. Deixa eu ver, ele vai voltar, ele vai chegar. Nossa, travou. Mas eu tô aqui, né? Vocês estão me ouvindo aí, eu tô falando. Voltou, Bruno voltou, peraí. Deixa eu aceitar aqui. Entrar ao vivo com Bruno Venga. Gente, energia. Ó, vê se, meu irmão, vê se foi aqui, ó. Convidar.
Meu irmão. isso que dá ser É. irmão de diretor de novela. Porque quando a gente é irmão de diretor de novela, tem a seguir cenas dos próximos capítulos, As entende? cara, isso parece comercial. Tu falou assim, tu veio numa pausa dramática e disse assim, se sentir no peito que chegou a hora, daí a plateia arrepiou e tum, travou. E daí entrou assim aquela rodinha que fica pensando. Essa era a hora de você fazer a propaganda daquela marca que está patrocinando. Fala, a Isso! propósito, A propósito, vamos anunciar aqui Natura. porra, ó, Guilherme, vai ficar cara essa propaganda. Falando Olha isso. aí, é isso aí. Cara, vou voltar à pausa Volta, então. ó, volta na pausa. Como a gente fala na televisão, vamos do kill, Do onde Kill, parou. do Kill, Vamos do do kill. Se Kill. sentir no peito que chegou a hora, vai, Me, ação. se sentir no peito que chegou a hora, vê se está dando continuidade Vai, tá aqui bom. na imagem. Continuidade tá boa. Vai. É mesmo. Se sentir no peito que chegou a hora, mergulha. Fecha o olho, respira fundo, respira consciente, mergulha para dentro. Mergulha para dentro, porque não é fácil, mas vale cada segundo buscar o que eu acho que o senso comum acabou chamando de propósito, continua sendo propósito, não mudou a palavra. Mas para tentar trazer para um pouco mais perto da gente, para o colo, quando a gente mergulha para dentro, a gente não está buscando só o propósito. Quando a gente mergulha para dentro, a gente está respeitando os desejos e sonhos da nossa criança, do que a gente foi nas nossas primeiras infâncias, na primeira e na segunda principalmente. Quando eu mergulho para dentro com responsabilidade, com alto amor e autorresponsabilidade, eu escuto a minha voz falando: Oi, tio Bruno, saudade, igual a Súria fez no áudio. Eu sei que eu tenho capacidade de me conectar com eu pequenininho falando isso. E se eu volto a ter capacidade de sentir cheiros de olho fechado, sentir um cheiro, sentir um pé no chão do Bruno pequenininho lá em Varginha, sentir as vozes que estavam ao meu redor, o cheiro da comida de quem estava preparando um almoço, um café, ou até na minha segunda infância, onde eu já estava em Carmo do Rio Claro, que eu ia para a praça para encontrar meus amigos, tomar um sorvete e falar sobre isso, essa construção do pré-adolescente que começa a se interessar pelas pessoas, começa a entender que sentimento é esse que você começa a sentir pelo outro, que você nem conhecia direito. Como é que constrói esse sentimento? Como é que constrói esse sentimento de deixar de ficar embaixo da asa da família e de repente você tem condição e independência para tomar a decisão de que construções e que laços você vai criar na sua vida? E quando eu me conecto com essa criança na primeira infância e com esse pré-adolescente na segunda infância, vale cada segundo desse mergulho que eu decidi. Vou te falar que eu cheguei na beirada. E quando eu estava na dúvida se eu ia mergulhar ou não, tiveram alguns irmãos meus como esse na minha frente aqui agora que falou: vai, prende a respiração que eu vou te empurrar. Porque quando eu ainda estava na dúvida se a poesia era a força motriz da minha vida, você, meu irmão, a Polly, a Jaque, a Marcela, a Letícia, o Pedro, Pedrito e mais tantos outros chegaram aqui no meu pé do ouvido e falaram assim: tá, chega de cuidar de todo mundo. Rapidinho, pula aí. Vai ser poeta, cara. Vai ser poeta. E eu te digo agora, entre o Natal e o Réveillon de 24, que depois de mergulhar, de ter coragem, de respirar fundo e me reconectar com o Bruninho de Varginha, com o pré-adolescente de Carmo do Rio Claro, eu não me dei a outra opção que não ser poeta. E ser poeta, como disse o Platão, é consequência de um toque de amor. Então eu te agradeço, meu irmão, por esse amor que você se dedicou a mim. Eu sei que no meio de toda a turbulência do ano, você respirou fundo também na sua própria construção. Você tirou um pouco a cabeça de dentro da água, olhou para mim como seu irmão e falou: cara, vai ser poeta. Então eu te agradeço muito por isso, porque isso não tem preço. E se hoje a gente fala de amor,
porque a gente decidiu que o nosso caminho é o caminho do amor, da poesia e, mais que tudo, o nosso caminho é se encher de amor para transbordar e poder dar para o máximo de gente que tiver ao nosso redor e, no caso dessa tecnologia maravilhosa, que chegue até a quem não está ao nosso redor fisicamente. Muito obrigado, meu. Vou falar uma palavra que usa no interior do Rio Grande do Sul que eu amo muito. Mereces. Mereces. Ou melhor, merecemos. Porque quanto mais perto a gente puder estar nessa passagem aqui na Terra de nós mesmos, a gente mais belezas vai trocar uns com os outros, mais humanidades veremos, mais amor sentiremos. E tu sabe que o teu primeiro livro, Memórias de um Futuro, interessante que eu tenho muitas memórias de um futuro, sabe? E falando sobre isso, assim, de uma certa forma, talvez eu te pentelhar por um lado, desde que eu te conheci, às vezes eu me acho um pouco abusado, mas eu sou mesmo, né? Não importa, porque eu não tô nem aí porque os outros pensam, tá? Então eu, além de tu me dar pouso na tua casa, desde que a gente se conheceu no primeiro dia, eu cheguei na tua casa, eu e você, e eu descambelei a falar tudo que estavam pedindo para eu falar, né? Então, assim, bom te ouvir. E falando em Memórias de um Futuro do teu livro, é porque eu tenho algumas memórias de um futuro, de um Bruno que eu já vi por aí, como eu vi recentemente lá na Fleet, em fotos, em que quando eu vi a foto, eu acho que ali mesmo sem conhecer o menino de Varginha, pequeno, eu naquela foto eu via o olhar daquele menino. Por que eu estou falando isso? Porque assim, eu trabalho, né, e conto história, tu sabe bem, algumas pessoas aqui sabem, e é tão bom quando a gente está contando uma história e a gente está ali vivendo uma troca com os atores, e não só com os atores, mas com a equipe. E eu, particularmente, eu gosto muito disso, assim, de olhar nos olhos das pessoas e ver e perceber que os olhos estão brilhando. Até eu pude viver isso recentemente, agora nessa última viagem com uma equipe nova, foi muito bonito, que é muito disso, assim, as pessoas estavam ali vivendo uma experiência incrível, estava todo mundo, porque daí tu ultrapassa a função, que eu acho que isso é a magia, a maior magia é essa, não é o Ciane diretor, o Bruno poeta, o sonoplasta, é algo que a gente não consegue conter, que saem através de palavras escritas, saem através de uma cena que é construída, que eu sempre digo que não é construída por mim, obviamente, é por todos que ali estão e pelos presentes que a vida nos entrega. E essa permissão que a gente concede à vida para que as coisas fluam realmente através de nós, talvez é a maior beleza, é a maior coisa que a gente pode fazer. Conseguir se entregar realmente ao fluxo incondicional da vida. E ele é muito maior, ele é muito mais. Ele é muito lindo, muito mais talvez do que a gente consiga
imaginar, né? E é engraçado porque eu falei do teu livro, citei teu livro, né? Memórias de um Futuro, porque, como eu disse, às vezes eu estou em alguns lugares, eu estou vivendo alguma situação e eu acabo tendo memórias de um futuro. Eu visualizo aquelas coisas dali, eu não sei quanto tempo, obviamente, mas eu vejo coisas acontecendo. Então, te ouvir agora é mais um presente que a vida é, né? Acho que não só para mim, mas para quem está aqui com a gente ou quem vai entrar depois, sobre essa permissão de fazer o que está sendo pedido, muito mais talvez do que o nosso ego, do que a nossa vaidade quer, ou do que as condições estabelecidas aqui na Terra, às vezes por, por X questões, né? Questões de. A gente falou em algum momento de dinheiro aqui, né? Então vou trazer de novo. A questão é, tá, mas como é que eu vivo com tudo isso, né? Como é que eu vivo, realizo a minha vida? Entrega. É Que isso. É aparecerão isso. irmãos no caminho que por vezes vão te estender a mão e vão fazer com que coisas aconteçam que a gente não pode imaginar isso, né? Então, E vão estender a mão. Bom, primeiro que essas pessoas aparecem de forma muito improvável, né? Imagina, eu fui me reconectar com você já aqui no aniversário de um amigo muito querido, de forma muito desproposital, assim, né? Mas ali a gente já tinha certeza, né? Ali a gente começou a conversar e falou, meu Deus do céu, o que que é isso, né? E que bom que existem esses momentos. E se a gente entrega, que é o que você está dizendo agora, se a gente não fica colocando um monte de barreiras e restrições nesse momento de reconexão, ele só acontece. E olha quanto presente a gente teve depois que a gente se entregou a é muito isso. bom. Desculpa, ele só acontece, é isso. Ele só Só acontece. acontece. Ele só acontece. É muito bom, né? É isso. E é muito maravilhoso, porque a gente tirar um pouco a mão da rédea, né? É uma rédea falsa que a gente carrega com a gente de achar que tem controle de tudo, né? A gente fala tanto disso nas nossas lives. Ah, eu tenho controle, só que você percebe que você está segurando uma rédea que não tem um cavalo, que não Não tem, tem. é uma direção sem carro, né? Então você é só um maluco andando pela rua ali com uma direção que o que está te levando é o universo, não é a sua mão, né? E ai, cara, tanta coisa, sabe? Eu tava pensando muito esse ano, um ano que você sabe o quanto para mim é puxado ficar longe do meu Miguelzinho, né? Que agora o Miguelzinho que tem 15 anos e 1,80 m, mas continua sendo o Miguelzinho. Eu, cara, tantas vezes eu fico pensando, né, nessa construção dele, sabe? Que entrou na terceira infância, né, cara? Assim, que já é esse momento que as construções elas já começam a vir para a prática, né? Que bonito ver isso acontecer na vida deles, que agora estão num mundo tão diferente do nosso, quando a gente tinha essa idade, né? Oh, Das muitas conversas que eu tenho com ele, uma coisa que eu tento falar é, cara, vai viver a sua vida, vai trilhar o seu mapa, vai construir o seu caminho, e se possível, demore menos tempo que seu pai para buscar o caminho de volta para você mesmo. Assim. Eu falo isso muito para ele. Porque é óbvio que a gente vai empinar uma pipa e ela vai voar um pouco mais do que a gente planejava, até porque a gente está aqui também para explorar esse mundão, né? A gente está aqui para conhecer, para ser vasto. Mas eu torço para ele voltar um pouco antes, para ele começar a realizar o que são as missões dele enquanto ser humano, enquanto ser encarnado, enquanto vida, né? Enquanto alma vida, né? Assim. Ah, mas eu vou voltar para cá. Como a gente teve meus planos de conexão, ó, nós vamos mais 10 minutinhos aqui para compensar, né? vamos, Então, vamos, mas, vamos. mas, Mais mas nossos 10 para 10 minutinhos pensar. basicamente são nossas despedidas, né? Então a gente demora 10 minutos cada um. Não, eu queria só responder aqui o querido Gentil, que eu sei Meu que é seu sogro sogro. amado. Ele
perguntou onde acha o livro, vou ter que te corrigir, meu irmão. Eu sei que você tentou fazer uma propaganda linda e gostei muito da sua propaganda. Ué, O livro chama Recordações do Futuro, tá? Que consegue sendo recordações. memória, tá? Ah, tá bom. Mas Recordações do eu futuro. achei lindo igual. Tá bom. O Recordações do Futuro vai ter uma próxima tiragem agora em fevereiro, início de fevereiro. Aí eu aviso, a gente avisa aqui na live, a gente. E Gentil, que legal que você quer saber, porque tem muita coisa ali. Esse primeiro livro são as poesias que eu escrevi dos 12 aos 18 anos, né? Então, trata muito desse menino, né? Então, isso é muito legal. E a notícia que eu estou muito feliz é que esse ano, e ainda no primeiro semestre, sai o segundo, que é o Ensaios sobre a Desconstrução do Tempo. Esse livro é E incrível. Eu vou ter esse, que falar que eu já você vi uns trechos, já tá? leu? Já foi meu revisor? Sim, Né? nossa. Esse já é o livro do Bruno se distanciando e voltando, né? E, e quando a gente fala da gente, né, meu irmão, até para estender esse assunto a todos aqui, ó, a Tati, outra irmã muito querida, Tati, estava falando do Miguel, só fazer um comentário nesses preâmbulos aí. Tati é uma artista incrível, uma artista plástica incrível, que assim como eu também foi para esse mundo foi ser executiva, foi para o mercado em São Paulo, feito uma doida, mas nunca abandonou a Tati artista, tanto que ó, o nome dela ali, Tati Carvalhinha, ponto artist, né? Então, a Tati é uma artista plástica maravilhosa, é, que já me ensinou tanto na vida, a gente se cruzou num momento tão importante, e que também está vivendo uma coisa linda demais, que já tinha uma filha que, pô, já está se formando e agora está com uma pequenininha em casa, com o maridão, uma coisa tão bonita de ver acontecendo essas renovações, algo que estava tão improvável, né, Tati, nossas conversas lá atrás. E isso que eu ia falar, ela escreveu, o Miguel já pintou comigo. Uma vez a gente foi à casa da Tati para um jantar, para bater papo, e ela pegou uma tela em branco, entregou um monte de tinta para o Mig devia ter seus 10 anos, pouco antes, 9 10. E aí Miguel, com o dedo mesmo, começou a pintar um quadro que hoje fica no quarto dele, né? Esse quadro está com ele desde sempre para sempre, porque ali também tem uma lembrança, uma digital da capacidade que ele tem de se expressar através da arte, porque foi um quadro muito bonito, foi muito emocionante. Então eu deixo esse comentário e esse testemunho, viu, Tati? Obrigado por isso. Eu nunca vou esquecer disso, não. Isso foi muito, muito bonito mesmo. E, bom, e quando sair esse novo livro, Ensaios sobre a Desconstrução do Tempo, meu irmão, você sabe que tem muito de você nesse livro, porque o meu quarto capítulo desse livro é do Bruno desse ano, de 2024, né? Então tem muito de você ali, tem muito de tanta discussão que a gente teve sobre amor, e quando a gente começa a discutir e falar sobre amor, o que a gente está fazendo com muita profundidade é exercitando a nossa capacidade de amar, nós aqui, indivíduos, e de alguma forma lembrando as pessoas que estão nos acompanhando, da sua capacidade de amar. E, gente, assim, 26 de dezembro de 2024, não dê espaço mais para dúvida de que o amor é o único caminho, e não é sobre o mundo, é sobre a gente mesmo. O amor é a única forma. O amor ele está em absolutamente tudo, da respiração consciente, a capacidade de escutar, a capacidade de falar, a capacidade de se relacionar, a capacidade de abrir o olho, a capacidade de se cuidar, de cuidar do próximo, a capacidade de construir, a capacidade de fazer dinheiro, de usar esse dinheiro para o que tem que ser usado, a capacidade de construir, ajudar o outro a construir a sua vida, porque ninguém faz nada sozinho, apesar da força motriz ter que ser o primeiro empurrão tem que ser próprio. Dali em diante aparecem almas, aparecem mãos, aparecem amores que ajudam a construir de forma colossal. Dei meu depoimento hoje por isso. O meu segundo livro hoje existe porque essas pessoas que eu comentei ali atrás estenderam as mãos depois que eu dei esse empurrão inicial com a minha autorresponsabilidade, com o meu auto-amor. E, meu irmão, eu nunca vou esquecer de uma das nossas
lives em que uma amiga sua de infância entrou e contou a história da sala de aula. Eu vou contar ela de novo. Eu não vou esquecer, porque ali, onde eu já não tinha dúvida da nossa similaridade enquanto almas, ali acabou qualquer possibilidade de questionamento. Porque hoje que eu estou falando tanto de infância, ainda lá em Carmo do Rio Claro, na Escola Estadual Monsenhor Mário de Araújo Guimarães, o aluno decorava a escola já passava de ano, né? Eu, na época não tinha escola particular, quando eu mudei para lá, e eu lembro que eu fui para. E em Varginha eu estudava numa escola particular, uma escola de freira. Então eu fui para essa escola estadual, que era no pé dessa serra que eu falei, na quinta série. Eu entrei assim, comecei a olhar em volta. Primeiro que tinha uma diversidade de pessoas num recorte muito diferente de uma escola de freiras. E eu olhei em volta, comecei a prestar atenção naquela coisa toda, comecei a entender a composição, eu comecei a entender a dinâmica. E eu, por muitas vezes, no tempo que eu estudei nessa escola, eu me senti bobo, porque eu segui seguindo o meu coração. Então, quando alguém precisava de ajuda, eu tinha esse ímpeto que você sabe que eu tenho de parar e escutar. Me conta, eu quero saber, de verdade eu quero saber. De repente eu não tinha uma palavra para dar na hora, mas aí eu me conectava com o professor, com um amigo, pedia ajuda, fazia. Nossa, ali, assim, eu fui taxado nessa idade de bobo mesmo, né? Pô, aquele cara ali é meio tonto, né? Meio trouxa, fica prestando atenção nisso, não sei, tava, né? E eu lembro que eu nunca me importei muito com esses comentários que tinham, assim, porque era o que era. E quando a sua amiga veio contar a história, a sua história da sala de aula, eu falei, caralho, bicho, parece que ela tá contando uma daquelas minhas histórias, porque eu tenho certeza que quando aconteceu isso lá atrás na sua vida, não foi celebrado como foi celebrado esse ano. Para ela foi muito importante, mas com certeza quem estava em volta olhou e falou, cara esquisito, né? Esse cara é bem estranho, né? E que bom que a gente não desviou desse caminho, porque é justamente essa construção que nos possibilita estar aqui hoje, como você gosta de dizer, os dois barbados, falando de amor e com gente querendo escutar e com gente querendo participar. E aqui eu deixo meu agradecimento para todo mundo que participou com a gente dessas lives, né? O Zé, o Pedro, o Bruno, o Diogo, a Bela. A gente teve papos muito legais. E juro que agora eu vou deixar uma palavra para você começar a se despedir, depois eu termino de despedir. Aconteceu uma coisa muito boa, cara, nesse Natal. Eu fiquei na casa da minha tia, Terezinha, que na verdade nem é minha tia de sangue, mas é a melhor amiga da minha mãe desde sempre. Fiquei hospedado na casa dela e num café da manhã ela falou, Bruninho, me chama de Bruninho, né, porque eu sou pequenininho, né? Uhum. Bruninho, aquele Ceane que faz as lives com você, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto, assim, eu tenho um amor assim por ele, é uma coisa tão bonita. Eu falei, então prepara que vai ter uma live, tia. E aí eu cheguei aqui e a mãe da Polly, a Lúcia, que está aqui escutando a gente, falou, Bruno, nem sei te falar o quanto eu gosto do Ciane, sabe? Nossa. Então, meu irmão, quero te dizer que eu sei que esse sentimento se estende e se expande para muita gente que acompanha nossos papos. Você já me contou da sua sogra, que falou coisa muito parecida sobre mim, Sim. então é muito recíproco, né? E se isso está acontecendo, meu irmão, que golaço que a gente está fazendo, porque se uma pessoa consegue te amar, uma pessoa que tem o meu convívio físico consegue te amar através das nossas lives, e uma pessoa que tem o seu convívio físico consegue me amar através das lives, o que a gente está conseguindo transbordar aqui é amor, e eu te agradeço por isso também. Vou, vou pegar a palavra bobo que você falaste agora, né? Eu gosto de ir pensando palavras. Talvez que sigamos
como bobos, como loucos, como talvez não compreendidos, ou sim, mas isso não importa, né? Mas que a gente possa buscar se aproximar ou viver esse caminho de volta que a gente tem trilhado. E você falaste da tua tia, a minha sogra, né, falou isso com todo o coração, com todo o amor dela sobre você, meu irmão. E eu lembrei agora das raízes que eu falei agora também, né, que ontem nós estávamos aqui no pé da raiz. Eu acredito e vivo que a gente tá, nós somos raízes, né, conectados uns aos outros. E que bom que a gente possa estar, através das nossas palavras, através das obras, dos livros. Eu vou também tirar um minutinho para falar do meu, que daqui a um pouco está lançando. Mas acho que quando eu estou aqui contigo, ou quando eu procuro estar em qualquer lugar que eu me disponho, né, a usar o meu tempo, eu sou um curioso, tu sabe disso. Eu sou um curioso por aprender. E quando eu estou gravando, quando eu estou no set de gravação, quando eu estou em qualquer lugar, para mim, acho que eu estou sempre aprendendo com as pessoas que estão na minha volta, assim. E e quando a gente começou lá em 28 de maio, hoje eu fui resgatar, eu disse, que dia que a gente começou a conversar? Aqui, por aqui. 28 de maio, 7 meses atrás. Eu disse, olha, 28 de maio, quanta gente passou por aqui, quanta troca a gente pôde ter. Então, tem muito mesmo que agradecer a quem se permitiu passar um pouquinho aqui com a gente, nos ensinar, a gente pôde aprender. E, e agora, nesses últimos dias que a gente ainda tem, que essa vibração linda que a gente sente aqui, o que tu está sentindo aí onde tu tá também, com as pessoas que estão te cercando, eu com quem está aqui, que são pessoas muito, muito especiais. Como eu disse em algum momento, óbvio que a gente não consegue botar todo mundo, às vezes, que a gente gostaria de estar num caldeirão, mas a gente está sempre no lugar certo, com as pessoas certas. Quero agradecer só. Agradecer porque eu acho que o que a gente conseguiu aqui através da palavra desse ano que entra, que é a ação, a gente agiu, veio agindo e veio se propondo, independente das nossas vidas, tu com todo, tudo que tu faz aí, que só tu sabe, tudo que eu faço por aqui, a gente ficou se cutucando, né, no bom sentido um ao outro. Ei, ei, meu irmão. E, enfim, obrigado às pessoas que passaram, obrigado aos que vão passar, obrigado a quem recebeu. A gente falou hoje muito de criança, né? E o meu primeiro livro, que está prestes a sair do forno agora, a gente vai, daqui um pouco eu vou oficializar ele por aqui pelas redes também. É um livro que eu escrevi para homenagear minha primeira filha, a Inaê, né? Esse livro chama A Menina, o Trailer e a Floresta, que conta a história de uma menina que vive num trailer no meio da floresta e como foi a primeira infância dessa menina, né? Até os 7 anos, que casualmente ela está concluindo agora, dia 13 de janeiro, e o livro vai ser lançado agora em janeiro. Então, pude observar essa menina brincando com galhos secos que viravam cavalos, tomando banho de poça de lama, pulando corda, jogando bola, tomando café na casa dos vizinhos, tomando banho de chuva. E como eu disse em algum momento, eu me revisitei, me revisito muito com elas. E agora, nesse final de ano, o que eu tenho também iniciei aqui, nesse lugar que eu tô, a escrever o segundo livro, que é a continuação do primeiro, né? Que é quando eu trago as irmãs, as manas, pro trailer. Enfim, isso
tudo é para, talvez é uma forma minha, que eu fui intuído para agradecer e resgatar, revisitar a minha criança, agradecer aos meus pais pela infância que eles me proporcionaram, a infância que eu estou proporcionando, eu e a Jaque, para as nossas filhas. E esse lugar de revisitar nosso, nesse convite que a gente sempre faz aqui, eu e tu, né? Ó, vamos lá, vamos se cuidar, vamos se auto-amar, que não adianta nada, né? Senão vira um discurso de maluco, né? Mas somos malucos mesmo, e daí? É, é para deixar, para fechar, ou melhor, para abrir esse novo ano, esse novo ciclo, com todo aquela hora, a pausa, minha pausa dramática agora vai dar o comercial da novela, pausa. Você pediu para as pessoas fecharem os olhos, então talvez o convite que eu faço agora é que, quando acabar a live, talvez façam o que quiserem, mas se puder fechar os olhos e ir lá na criança de cada um e lembrar dos banhos de chuva, o que foi que foram as infâncias, os desejos, né? Para a gente viver e sentir essa vibração tão linda que habita nas crianças e habita em nós, né? E que a gente possa não perder. Você falou da sua amiga que deu uma tela pro Miguel pintar e ela como artista plástica. E você sabe, né? Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir como eu vejo a vida, né? Cada um com o seu pincel e um bando de tinta. Então, que cada um possa pôr as cores na sua imaginação nesse final de ano, com muito amor, com muita energia dessa criança linda que habita em todos nós. E é isso, eu tenho. Se deixar, eu fico falando uma hora aqui de agradecendo. Porque eu sou muito grato pelo dom da vida, né? Por poder estar vivo aqui é uma grande oportunidade. Eu agradeço isso muito todos os dias. Sabe que eu já bati na trave, né? Então quando tu bate na trave, eu já era grato, então multiplicou minha gratidão. Travou, meu irmão. Não? Travou, parou? Opa, é energia, Como tá ó. agora? Opa, Me ouve ou não? tô te ouvindo. Alô? Ah, ótimo. Continua me ouvindo? Vou falando aqui, você me fala. Tá me ouvindo igual? Tô te ouvindo. Perfeito. Então, eu vou deixar aqui, como eu tô com amor radical na mão, Por se por favor. acaso travar, você me avisa, tá? Tá. Eu vou deixar para Ixi, tá travando. Tá travando. Ui, tá travando. Tá travando. que coisa aí, logo no agradecimento, hein, irmão? Ih, Logo no fim mesmo. é energia, é muita energia, bicho. Ó, Espera que eu vou sair e voltar para a gente fazer a nossa despedida. Pera. tig, 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 tig. Ixi, não sei. E caiu, ó. Meu Deus, gente. Travou, né? É muita energia. É o recado final do nosso amigo Satish Kumar. Bruno, volta para deixar esse recado, por favor. Vou lendo os recados aqui, ó. Então, aqui, ó. Minha cunhada amada, cunhada Carol amada. Que coisa mais linda vocês dois nesse transbordar de amor que o mundo tanto carece. Sim, Bruno, já o amamos também. Gratidão infinita, vida longa a esse projeto despretensioso e tão grandioso. Amém, cunha. É muito amor, gente. Ó, Bruno travou, mas já voltou aqui, ó. Entra, Bruno. Chega, meu irmão, para deixar esse recado final. Merecemos. Ótimo. Mandei um convite aí. Receba o meu convite e vem. Opa, voltou. Ah, bicho. Sabe como é que é Olha, bambu, rapaz. né? Sabe bambu, aquela. Bambu enverga, mas não Enverga, cai. mas não quebra. É, enverga, mas não quebra. É isso aí. Não pode vir o vento. Ó, tá travado de Ó, novo, danadinho. não, mas tá aqui, não tô? Tá Tá me aqui, ouvindo? tá. Tô. Tá indo e vindo, Ótimo. peraí. Vai. Então, eu vou tentar fazer esse fechamento. Mas também, se não Faz. der, tá feito. Tá. Eu acho que o nosso papo hoje inteiro hoje foi de agradecimento.
Nosso papo inteiro hoje foi de fechamento do ano e de abertura do novo ano, que muita coisa está por vir. Ação. E a gente não está escrevendo tanto livro à toa, viu, meu irmão? Vai sair coisa junto, você sabe disso. Cara, o Satish Kumar, ele trouxe um negócio que é anônimo, realmente não sabe de onde veio, mas ele escreve quais são os 10 caminhos para o amor. Eu achei bonito a gente fechar o ano com esses 10 caminhos, que são frases curtinhas, mas que são para fazer pensar para o ano inteiro. Então eu digo quais são os 10 caminhos do Satish Kumar, escrevendo sobre alguém que ele não sabe quem. Primeiro, vou falar os 10. Ouvir sem interromper, compartilhar sem fingir, falar sem acusar, aproveitar sem reclamar, dar sem guardar, confiar sem duvidar, rezar sem parar, perdoar sem punir, responder sem discutir e prometer sem esquecer. Que a gente fique, meu irmão, com esse compromisso entre a gente, que a gente não precisou ler esses mandamentos, a gente não teve que ter uma aula desses mandamentos para cumprir esses 10 um com o outro, não tenho dúvida. Mas que a gente deixe esses mandamentos é ruim porque ninguém tem que nada, né? A gente já ouviu falar disso, mas eu vou chamar disso É, lições. é, Eu deixo esses 10 conselhos a todo mundo que passa por nós através desse nosso fio de condução do universo, que pensem nesses dizeres. Depois, meu irmão, se você quiser, a hora que você for publicar, se eu sei que você tem. Ah, o livro não está aí, né? Eu vou fazer o seguinte: quando você publicar essa nossa live, eu vou escrever no comentário da live esses 10 caminhos para o amor. sim, escreve, por favor. Até Vou para quem deixar está aqui lá. com a gente, quem vai entrar depois, bota o nome do livro, meu irmão, que esse livro é incrível. Voto. É um livro de Satish Kumar, Amor Radical. Eu assisti o filme, inclusive, eu acho que eu te falei, né? Eu fui ao cinema assistir o filme. Ah, que coisa mais incrível. Enfim, é isso. Recomendações deixadas aqui, convites, ouvimos. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo amor de todos vocês. A gente só tem a agradecer. Se vocês enviem para quem vocês quiserem essa live, se não quiser enviar, não envia também. O importante é vocês que cruzaram aqui e compartilharam essa energia de amor com a gente. É muito bom de poder usar esse espaço, usar essa tecnologia, né? Como meu irmão disse, para a gente poder compartilhar amor, poesia, palavras, livros, cinema, arte, espiritualidade, ciência, o que vier. O que vier, biscoitos, chás, bolo de chocolate, dicas das avós, do sogro, da Isso. sogra. É isso. Vale tudo aqui. Tudo que for pro bem maior vale. Um beijo, meu amor. Entrou ali, ó. Beijo, Léo Lage, todo mundo que aqui cruzou, Tony, sogro, sogra, tia. Dá um beijo na turma em Varginha. Poli, amada. É isso. Meu irmão, até já. A gente siga puxando para o que importa. Beijo. Eu te amo. Beijo. Também, meu irmão. Te amo. Beijo.